O papel do Estado. Descrição da imagem. Ilustração colorida de uma cena de atendimento ao público de programa de promoção de empregos. Ao fundo, banners afixados à parede. No da esquerda está escrito Contrata SP e no da direita há o brasão da cidade de São Paulo. Em segundo plano estão os atendentes, atrás das mesas e de frente para nós. Em primeiro plano está o público, atendido de costas para nós, do qual se destaca um homem em sua cadeira de rodas. As políticas públicas de inclusão econômica. O Relatório Mundial sobre a Deficiência, elaborado pela OMS em 2011, aponta que a deficiência e a pobreza são relacionadas, de modo que, abre aspas, a deficiência pode aumentar o risco de pobreza e a pobreza pode aumentar o risco de deficiência, fecha aspas. A organização evidencia que, se não forem empreendidos projetos e políticas de inclusão econômica desta parcela significativa da população, dificilmente será dirimida a relação negativa entre deficiência e pobreza. Abre aspas. O mercado de trabalho é composto por um conjunto de instituições. Neste conjunto, destacam-se os organismos e as normas que regulam aspectos, como o acesso dos indivíduos às ocupações, o desenvolvimento de suas atividades profissionais, a remuneração por essas atividades, o afastamento de tais ocupações, a organização dos indivíduos em coletivos de representação e assim por diante. Fecha aspas. Campos, 2009, página 8. Desse modo, não só as empresas e organizações privadas devem empreender ações para reverter esse cenário, mas também o Estado. A ação do Estado pode ocorrer, por exemplo, por meio da implementação de políticas públicas e da edição de normas e leis que incentivem as empresas a contratarem as pessoas com deficiência. O Estado pode ainda contribuir para a inclusão econômica por meio da contratação destes profissionais nas próprias organizações públicas. Portanto, o Estado é um ator social-chave que não pode ser ignorado pelas empresas na construção do programa de inclusão profissional de pessoas com deficiência. Legislação. A aprovação de leis é um dos modos de o poder público atuar. As leis podem estabelecer obrigatoriedades, como a Lei de Cotas, que estabelece o número de profissionais com deficiência que compõem a reserva legal, por exemplo. Incentivos, como a Lei Geral de Licitações, Lei Federal nº 8.666, de 1993, que define como critério de desempate para as compras públicas o cumprimento da reserva de cargos para pessoas com deficiência, por exemplo. E orientações, como o Decreto Federal nº 5.296, de 2004, que consolida o entendimento legal sobre o que é deficiência e seus tipos. É importante que as empresas levem em conta as normativas vigentes para estruturar seus planos de inclusão, uma vez que é por meio delas que as autoridades se baseiam no momento da fiscalização. A última seção desta publicação apresenta uma série de legislações no âmbito municipal, estadual e federal, além de recomendações internacionais e normas técnicas. Fiscalização e regulação. Conforme descrito na parte 3, a inclusão no mercado de trabalho, cabe aos auditores fiscais do trabalho a fiscalização do cumprimento da reserva legal de cargos nas empresas. Desse modo, por meio da fiscalização e regulação das relações de trabalho, o Estado também impacta os programas de inclusão profissional de pessoa com deficiência desenvolvido pelas empresas. Dados do Ministério da Economia revelam que as ações de fiscalização da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho levaram à contratação de cerca de 46,9 mil pessoas com deficiência e reabilitados em 2018, considerando o número de empregados formais, 44.782, e aprendizes, 2.118. Ao todo, foram 11,4 mil inspeções realizadas pela Secretaria em todo o país. O Ministério aponta que, desde 2003, foram contratadas mais de 448 mil pessoas com deficiência e reabilitadas em todo o país, em decorrência de operações de fiscalização. Em 2003, foram realizadas 97 fiscalizações
que resultaram em 0 contratações. Em 2004, foram realizadas 611 fiscalizações, que resultaram em 2.221 contratações. Em 2005, foram 3.011 fiscalizações, resultando em 12.786 contratações. Em 2006, 4.377 fiscalizações ocasionaram 19.978 contratações. Em 2007, foram realizadas 5.503 fiscalizações, resultando em 22.314 contratações. Em 2008, foram 5.367 fiscalizações, gerando 25.844 contratações. Em 2009, 6.443 fiscalizações geraram 26.046 contratações. Em 2010, foram realizadas 7.626 fiscalizações, gerando 28.752 contratações. Em 2011, foram realizadas 9.711 fiscalizações, ocasionando 34.395 contratações. Em 2012, 9.538 fiscalizações geraram 35.420 contratações. Em 2013, foram 10.742 fiscalizações que produziram 40.897 contratações. Em 2014, 10.957 fiscalizações geraram 42.613 contratações. Em 2015, 10.530 fiscalizações, gerando 42.021 contratações. Em 2016, foram 6.642 fiscalizações, gerando 30.656 contratações. Em 2017, foram 9.727 fiscalizações, que geraram 37.217 contratações. Em 2018, foram 11.401 fiscalizações, que produziram 46.900 contratações. Em um total, temos 112.283 fiscalizações, produzindo 448.060 contratações. É importante destacar que as ações de fiscalização não se limitam apenas à verificação do cumprimento da cota mínima de contratações. Os auditores fiscais do trabalho também avaliam a acessibilidade nos ambientes de trabalho. Outra importante ação do Estado é o combate à discriminação. Conforme garantido em nossa Constituição Federal de 1988, são assegurados os direitos trabalhistas a todas as pessoas, com e sem deficiência, de maneira igualitária, sem nenhuma discriminação. Desse modo, cabe também ao Estado o combate a atos discriminatórios e o acolhimento e investigação de denúncias de pessoas com deficiência sobre o assunto. Concursos públicos. Conforme mencionado, a contratação direta de pessoas com deficiência também é uma das formas utilizadas pelo Estado para efetivar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal. Segundo a Lei Federal nº 8.112, de 1990, é garantida a reserva de 5 a 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos às pessoas com deficiência. O percentual é definido de acordo com o número de pessoas com deficiência que compõem a população do ente promotor, cidade ou estado, por exemplo, do concurso público. Organizações e equipamentos públicos. O Estado é um ator importante por ser capaz de reunir informações oficiais acerca das pessoas com deficiência, além de conseguir mobilizá-las em ações, como campanhas e oficinas, por exemplo. Isto ocorre por meio da existência de órgãos e equipamentos públicos. As organizações públicas que atuam no fortalecimento dos direitos das pessoas com deficiência podem ser encontradas nos diferentes níveis de governo, federal, estadual e municipal. São exemplos dessas organizações: Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, SMPED, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, SMDET, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, SMADES. Essas organizações desenvolvem políticas públicas importantes para que o direito ao trabalho digno seja garantido às pessoas com deficiência. Na cidade de São Paulo, são exemplos de ações realizadas pela SMPED.
Contrata SP Pessoa com Deficiência. Ação organizada em parceria com a SMDET, que aproxima profissionais com deficiência ou reabilitados do INSS das oportunidades de emprego existentes na região onde eles moram. Entrega de equipamentos de tecnologia assistiva para alunos da Rede Municipal de Ensino e servidores públicos municipais. Para a oficina móvel. Realiza o conserto de órteses, próteses, cadeiras de rodas e meios auxiliares de locomoção. A falta de manutenção e de reparos dos equipamentos muitas vezes faz com que eles deixem de ser usados ou continuem sendo usados de maneira precária, o que pode ameaçar a segurança física dos usuários. Central de Intermediação em Libras. Permite que pessoas com deficiência auditiva e surdos tenham acessibilidade em quaisquer serviços públicos, municipal, estadual ou federal, instalados na cidade de São Paulo. Selo de Acessibilidade Digital. Certifica sites e portais eletrônicos que cumprem com critérios de acessibilidade estabelecidos nacional e internacionalmente. Selo de Acessibilidade Arquitetônica. Atesta que a edificação é adequada para pessoas com deficiência. Ele é concedido pela Comissão Permanente de Acessibilidade, CPA, e emitido pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, SMPED. Programa de Estágio para Estudantes com Deficiência. Objetiva incentivar empresas públicas e privadas a criarem programas de estágios para jovens e adultos com deficiência, a exemplo da própria Prefeitura, que nos últimos 2 anos triplicou o número de seus estagiários com deficiência. Orientações às empresas, como por exemplo, na descrição e o uso dos símbolos de acessibilidade. Se você estiver fora da cidade de São Paulo, procure pelos órgãos gestores de sua prefeitura e os conselhos municipais de defesas de direitos. Esta publicação sobre inclusão econômica de pessoas com deficiência é um bom exemplo de como as organizações públicas podem contribuir para que as empresas desenvolvam seus planos de inclusão. Além das organizações, o Estado desempenha um papel relevante na inclusão econômica de pessoas com deficiência, por meio dos equipamentos públicos. São exemplos desses equipamentos: Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, CAT, Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, Núcleo de Apoio à Inclusão Social para a Pessoa com Deficiência, NAISPD, Descomplica SP, FabLab Livre. As empresas podem encontrar nestes espaços importantes parceiros para a implementação de seu plano de inclusão. No âmbito municipal, as empresas podem realizar a intermediação entre a vaga de trabalho existente e os trabalhadores que buscam por emprego nos CATs, consultar os CRAS e os CREAS para mapear a existência de mão de obra com deficiência no território em que a empresa atua, participar de workshops relacionados ao tema de inclusão econômica realizados nos CATs, CRAS, CREAS, Descomplica SP e outros equipamentos públicos. Desse modo, estabelecer parceria com os governos locais pode ser uma estratégia importante para conferir robustez ao plano de inclusão econômica das empresas. Vale ressaltar que as organizações e equipamentos públicos possuem, via de regra, legitimidade com a população com deficiência, uma vez que desenvolvem ações com e para estas pessoas há muito tempo. Neste sentido, parcerias entre empresas e o poder público também podem contribuir para que as empresas tenham uma imagem mais positiva nas comunidades em que estão inseridas. Por fim, vale mencionar que, além de atuar diretamente por meio de suas organizações e equipamentos públicos, o governo atua em conjunto com organizações da sociedade civil que podem ser importantes parceiras para a inclusão de pessoas com deficiência na sua empresa, como a Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no mercado de trabalho formal. Para mais informações, acesse o site da Câmara Inclusão.